para a questão 47, então, elevando um pouco mais o teu nível. Considerando os princípios que legitimam democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece o quê? Então, olha só, todo comando é dividido em 3 pontos. Eu já te ensinei isso. Qual é o primeiro ponto? Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais. Então, você vai considerar os princípios. Esses princípios sempre se referem ao que está sendo abordado no texto. A lógica descrita no texto enfraquece o quê? Então, o que importa é entender o que está sendo enfraquecido. O que eu quero entender ao interpretar o texto é pensar, existe uma lógica liberal. Existe uma lógica da democracia liberal. Essa lógica está sendo enfraquecida pela narrativa do texto. O Capital do século XXI, a fonte não me ajudou. Vamos ver, então, o que está sendo enfraquecido ao ler o texto. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápida que a renda da produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que olha só, a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante a vida de trabalho e que a concentração de capital, atinja níveis muito mais altos. E aí você vai falar assim, Renata, essa questão aqui, ela é difícil, então eu vou te dar o substrato de conteúdo para poder acertar ela e o ponto de vista ali de questão, né? A Flávia até perguntou, Renata, esse ano tem tendência da questão ser mais conteudista ou mais interpretativa? Pessoal, toda questão é interpretativa. Essa questão para vocês, ela é uma questão conteudista ou interpretativa? Responde para mim no chat. Essa questão 47. Olha só, o que foi enfraquecido no texto? A ideologia de mérito, o direito de nascimento, a eficácia da legislação, ganhos financeiros, eficiência dos mercados? Essa questão, ela envolve interpretação ou ela envolve conteúdo? Muitos alunos vão falar assim, Renato, pela lógica é interpretação. O que o texto está dizendo ali é interpretação. Se você respondeu interpretação, tá errado. Essa questão, ela é conteudista. O texto está deixando claro, olha só. Considerando os princípios que legitimam democracias liberais. Como assim, interpretativo? Quais são os princípios de uma democracia liberal? Você tem que saber. Porque isso é explicado em democracias liberais, regimes de governo. O que os liberais defendem? O que é o pensamento de John Locke? Isso aqui é conteúdo. Vamos pensar. Democracias liberais, elas defendem uma liberdade econômica. Elas defendem uma acumulação de capital. Elas defendem o esforço pelo trabalho. Um liberal, pensa em uma pessoa liberal. Pensa, por exemplo, em um CEO. O que aquele CEO vai dizer? O CEO vai dizer que ele é um bilionário. Não é? E qual que será a narrativa que esse CEO liberal ele vai defender? Que todos podem ser milionário. Podem ser milionário. Basta o quê? Bilionário. Basta você se esforçar. Essa é a narrativa de uma democracia liberal, onde todos saem do mesmo ponto de partida. Ou se não sai do mesmo ponto de partida, eu saí do zero. E se eu sair do zero e eu conquistei, você também pode conquistar. Se eu sou milionário, você também pode ser. Se eu tô rico, você também consegue. E isso só depende de você se esforçar. Se você não tá milionário, é porque você não tá se esforçando o suficiente. Sai do TikTok. Sai do Instagram porque não é suficiente. Você tem que fazer mais. Entendeu? Você tem que se esforçar mais. Ou seja, quando a gente diz que isso está pautado no esforço, nós estamos utilizando um dos fundamentos do capitalismo liberal, dentro do conteúdo, que é o fundamento meritocrático. A meritocracia. Que envolve o sentido de que você consegue ser aprovado no vestibular se você se esforçar. Lógico, então, a lógica, então, desse ponto meritocrático é que todo mundo que se esforça consegue ser aprovado. Isso está certo? Errado. Não seja burro de defender isso. Porque se a gente defender isso, eu estaria dizendo que você, ao estudar durante 2 anos para passar na prova e tirar 799 e a nota de corte for 800 pontos, você não passou porque você não se esforçou o suficiente? Será que foi isso? Com certeza não. Não é o esforço que determina apenas o resultado. Até porque você talvez esteja estudando para passar em medicina. Vai ter alguém que tem dinheiro, é herdeiro e irá
comprar uma vaga em medicina e vai se tornar médico. E vai ser um médico de muito mais sucesso que você. E quando você vai ter que ralar para passar numa residência, para tentar alguma coisa, para começar a trabalhar, para tudo mais, essa pessoa vai passar, ela vai fazer a faculdade, ela vai fazer residência em qualquer lugar do país, ela vai ter já um carro do ano, ela já vai ter um consultório, ela já vai ser um médico de muito mais sucesso que você. E não importa o que você faça, você não consegue alcançar. Tá entendendo? Porque ela tem um privilégio. Esse privilégio que ela tem pode ser de herança tanto econômica de herdeiro, ou pode ser também uma herança social. Uma herança social envolve condições de moradia, de estrutura familiar, entendeu? Como eu já disse para vocês em muitas histórias, minha avó era analfabeta. Do ponto de vista dos meus familiares, pouquíssimos chegaram aí para uma universidade. Minha mãe foi entrar no ensino técnico com 40 e poucos anos. Tem muitos outros que os pais já têm, por exemplo, uma certa renda, que já são professores, pais que já são médicos, advogados. O ponto de partida já é diferente, até mesmo cultural, não é? O incentivo ao estudo, o incentivo cultural já faz muita diferença, entende? Até o ponto de vista do entendimento. Você hoje consegue sentar e debater com o teu pai e tua mãe sobre o Enem? O teu pai e tua mãe fez o Enem? Será que teu pai e tua mãe fez o Enem? Eu conheço colegas que os pais deles fizeram o Enem, que são professores de universidade. Se você chegar para o teu pai e tua mãe e explicar TRI para ele, ele sabe explicar? Não, para ele não faz sentido muitas vezes. Ele não entende o que está acontecendo. Aí muitas vezes é por isso que ele pressiona e não quer, por exemplo, pagar um mentor para você, pagar um cursinho, porque ele não entende o valor no estudo. Enquanto outros pais rasgam a vida para poder pagar o estudo para o filho. Porque eles já estudaram. Então eles vão lá e pagam 15 mil reais de cursinho presencial, investe muito. Às vezes o teu pai não quer liberar um cartão de crédito para pagar 50, 100 reais no cursinho. Por quê? Porque para ele não tem tanto valor o estudo. Você acha que isso não te impacta socialmente? Claro que impacta. Imagina se seu pai somente tivesse uma visão de estudo que é tudo na vida para você. Entende? A ponto de falar assim, filho, vou pagar os melhores cursinhos. Não passou na faculdade, vou pagar uma escola particular, etc. Cara, eu, por exemplo, vejo muito valor nos estudos. Você acha que eu vou fazer o meu filho, né, quando eu tiver meus filhos? Você acha que eu vou fazer os meus filhos fazer Enem? Claro que não. Se meu filho chegar para mim e falar bem assim, eu tiver condições, ele falar que ele quer fazer uma universidade, você acha que eu vou submeter o meu filho a ficar fazendo prova de vestibular? Eu vou pagar uma universidade para ele. Eu vou pagar o estudo para ele, porque eu já vejo valor no estudo. Mas isso envolve o quê? Herança. No caso do texto aqui, é uma herança econômica sobre acumulação de capital. E o que a herança de acumulação de capital está dizendo aqui é que a lógica da democracia liberal é que se você trabalhar, você fica milionário. Mas muita gente trabalha e não sai da roda dos ratos, não fica milionário. Enquanto aquele que é herdeiro sem fazer nada, ele continua rico. Uma pessoa de 18 anos recebeu uma herança, basta ela poupar, deixar o dinheiro investido e ela vai ficar milionária. E ela vai continuar milionária sem fazer nada, sem ter conhecimento nenhum, não precisa fazer nada. Ela vai continuar com o privilégio dela. Isso aqui é conteúdo. Não precisa de interpretação para acertar. A partir do que eu te expliquei, olha para as questões. A lógica econômica descrita enfraquece qual ideologia da democracia liberal? A ideologia do mérito. De que você vai ficar rico por mérito e só esforço. Por quê? Porque o herdeiro tem mérito na riqueza dele? Ele não tem mérito nenhum na riqueza dele. Não tem mérito. Aquilo ali é dado, é herdado, não tem mérito. Direito de nascimento, o texto não está falando de direitos de nascimento, direitos de monarquia. Não é essa lógica que é estabelecida. Não é essa lógica econômica da democracia liberal que está sendo questionada. Tá? Não é essa lógica econômica. Letra C. Eficácia da legislação. Não é essa lógica da democracia liberal que está sendo questionada. Não é se a lei funciona ou não funciona. Inclusive, a lógica liberal é estado mínimo, tá? É um estado mínimo do mínimo. A mão invisível do mercado se autorregula. Então tá errado. Letra D. Ganho das financeiras. Não, aqui não é o questionamento do ganho das empresas financeiras, mas sim o ganho do investidor, ou o ganho da pessoa que tem ali a acumulação de capital, não das instituições dos bancos. Aqui não tá falando dos bancos, mas sim dos investidores, das pessoas. Letra E. Eficiência dos mercados, grande distrator. Muita gente marcou essa alternativa. Só que a lógica liberal aqui, pela interpretação, você poderia pensar, então o texto está criticando que o mercado não é bem eficiente. Mas a lógica liberal, ela não se trata da eficiência do mercado. Entendeu? A lógica liberal que está sendo enfraquecida no texto não é se o mercado funciona ou não funciona. Porque tanto o herdeiro quanto a democracia liberal usam o mercado. Ou você acha que o herdeiro diz que o mercado não funciona? O mercado funciona tanto que ao ponto dele não fazer nada, o dinheiro dele rende. Entendeu? A lógica, o mercado capitalista funciona tanto que ele, sem fazer nada, ele produz riqueza. Então, o que está sendo questionado aqui não é a eficiência do mercado.
O mercado é eficiente. O problema ali, a lógica sendo questionada é para quem? Quem ganha mais? Quem rende mais? Quem é mais tributado? O herdeiro que ganha 300 milhões não tem taxação. Não tem reforma tributária no Brasil há muito tempo. Tá entendendo? Então, por isso, ele fica muito mais rico. Enquanto você que ganha menos tem uma taxação absurda. Você que ganha menos de 5 mil reais, você é taxado absurdamente. Você paga mais imposto do que um herdeiro multimilionário. Entendeu? Trabalhando, porque você paga imposto sobre o que você trabalha. O herdeiro não paga imposto e ele não trabalha. Entendeu? E ele ainda ganha mais. Isso é o que acontece no Brasil. Entendeu? E em outras regiões também. Mas isso que acontece no Brasil. Entendeu? O herdeiro não precisa trabalhar, ele tá jogando um golfe. Entendeu? Ele tá indo para uma universidade americana. Ele tá indo para a Europa passear. Entendeu? É tipo o Jorginho, né? Ah, meu Nzinho, entendeu? Pegou a ideia? Entenderam? Tranquilidade total? Então, ó, cuidado. Às vezes vocês pensam que a prova de humanas é uma prova extremamente interpretativa, só que o grande ponto da prova, né? O grande ponto da prova é que, para quem quer fazer mais de 40 acertos, tem que ter domínio teórico, filho. Entendeu? Para quem quer fazer mais de 40 acertos, tem que ter domínio teórico. Tem que levar. Essa questão aqui eu te dei já mais 3 acertos na prova. Tem gente que olha assim e fala assim, pô, o Renato tá enrolando muito, né? Na resolução. Filho, o que eu tô te dizendo aqui é que com essa questão eu tô te dando mais 3, 4 acertos, tá? Os alunos que estão assistindo as lives vão dizer isso, né? Quantos acertos você começou fazendo nas provas? A maioria tá fazendo 40 já. 37, 38, tem gente que começou aqui fazendo 20 e poucos acertos, 29, 30, sofrendo. Tá voando agora já em humanas, cara, tá voando. Tá? A galera tá voando. Vamos lá, hein? Questão 48. Vamos aprofundar, ó.